Quantos alunos ao mesmo tempo um professor consegue atender? Olha que pergunta legal. Quantas pessoas ao mesmo tempo, quantos alunos ao mesmo tempo um professor consegue atender? E aí eu vou dar eu como exemplo. Eu, Marcel, lá no início eu trabalhava com 5 pessoas por horário e isso aí já era muito difícil para mim. Por quê? Não tinha conhecimento, não tinha metodologia, não tinha equipamento. Então, por mais que eu fosse experiente, outros elementos como metodologia, equipamento e a experiência, isso aí me atrapalhava, né? Então, tem que analisar o seu cenário. Você tem recurso para isso? Porque por mais experiente que você seja, se você não tem equipamento, vai ser difícil para você conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então são os fatores externos. E aí tem os fatores internos, que é a sua capacidade profissional. Então hoje, Marcel, por dar aula há 7 anos, por ter um estúdio há 7 anos, eu tenho facilidade para ter jogo de cintura em aulas coletivas. Tanto que eu já dei aula para 70 pessoas. Eu dei aula para 70 pessoas ao mesmo tempo aqui no meu estúdio. Sendo que nessa aula tinha deficiente, tinha idoso, tinha aluno novo, tinha lesionado, tinha tudo na mesma aula. E eu consegui conduzir, porque tem técnicas para isso. Então, para você conseguir muitas pessoas ao mesmo tempo, você tem que ter esses dois elementos. Os elementos internos, que é o quanto de experiência, de técnica que você profissional tem, e de tempo de bagagem mesmo, e os fatores externos, que são os seus recursos. Por que eu falo isso? Hoje, para eu dar uma aula aqui no meu estúdio é facinho. Por quê? Eu tenho tudo. Tenho um monte de anilha, um monte de halter, um monte de querobel. Fica fácil dar aula para muitas pessoas. Mas lá atrás eu não tinha. Eu lembro até hoje, né? Tinha a época que eu ia dar deadlift aqui no meu estúdio. Eu tinha 4 barras e tinha 100 quilos de anilhas. Vinha um aluno forte fazer, eu tinha que tacar querobel na barra porque não tinha anilha, né? Então eu tinha que me adaptar com essas coisas, né? Então dificultava muito a minha vida. Então, com o recurso fica mais fácil. Se você associa recurso com conhecimento, técnica, um professor experiente que tem bagagem, um professor só consegue atender 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. E aí não tem jeito, né? Por mais bom que o cara seja, por mais experiência que o cara seja, quanto mais alunos você atende ao mesmo tempo, menor vai ser a qualidade que você vai dar. Porque você é um só, né? São 20 alunos para um professor. Você não vai conseguir dar um atendimento top de ponta a ponta para cada um dos seus alunos. Vai ser meio genérico, né? Porque você está conduzindo 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo depende de como você é e qual que é o seu cenário. Mas saiba, quanto mais pessoas ao mesmo tempo, menos qualidade. Quanto menos recursos externos você tiver, menos qualidade. Quanto menos recursos internos, ou seja, você professor, ser bom, ter conhecimento, ter técnica, menor a qualidade. Então aqui, um professor ao mesmo tempo consegue, se você tem os dois recursos, né, 15, 20 pessoas, que é uma quantia que eu acho que dá para ir. Mas você tem que entender que, pessoal, que vocês não vão dar uma aula por dia, né? Tem esse ponto também. Você vai dar aula às 6 da manhã, às 7, às 8, às 9, a 1, 2, vai dar 8 aulas por dia. Isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, descansa domingo e já volta. Segunda, terça, quarta, quinta. Então você tem que entender também que não é somente uma aula, é um composto, né? É uma rotina. Por isso que hoje, muitas vezes aqui no meu estúdio, eu não preciso ter 2, 3 professores ao mesmo tempo naquela sala. Mas, se eu olhar no todo, né, no conjunto das minhas aulas, eu preciso ter. Porque é difícil manter a energia alta o tempo todo. Com 2 professores em sala fica mais fácil, né? Então saiba que, por mais bom que você seja, por mais experiente, mesmo que você tenha muitos recursos, é meio insustentável você dar uma boa aula de segunda a segunda, das 6 da manhã às 10 da noite. Por isso que aqui eu enfatizo novamente, uma hora ou outra você vai precisar contratar, uma hora ou outra você vai precisar ter mais pessoas na sua equipe, uma hora ou outra você vai precisar ter mais pessoas para te ajudar, porque não é somente sobre treino, né? Você tá dando um treino aqui, chega alguém no balcão, e aí? Você tá com você, sozinho, 15 pessoas na sua frente, sei lá, conduzindo, tem uma aula experimental, um idoso, um cara lesionado, um adolescente, e chega 2 no balcão querendo informação. O que você faz? Trabalha sozinho. E aí o WhatsApp pipocando. Um monte de gente te mandando mensagem no WhatsApp. Você demorando para responder. Eu já perdi aluno lá no início porque eu demorei para responder. A pessoa mandou de manhã, eu fui responder no outro dia. A pessoa já tinha falado que tinha fechado em outro local. Simplesmente porque eu demorei para responder. Então, você até consegue conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo. Você até consegue cuidar do seu negócio sozinho. Mas isso não é sustentável.
Aí o treinador Marques falou, aconteceu isso hoje e vai acontecer, o tempo todo acontece, porque é o natural do negócio. Um box ou um estúdio são várias áreas, tem o marketing, tem a venda, tem a gestão, tem a metodologia, tem o treino, você dono tem que estar olhando tudo isso. E aí, isso aí em condições normais, né? Experimenta ficar doente pra você ver, né? Experimenta você querer tirar umas férias, sucumbe o seu negócio. Então você tem que pensar no longo prazo. E é por isso que eu criei a metodologia das faixas. Você ser um faixa branca, depois ser um faixa amarela, um faixa verde, um faixa azul, um faixa vermelha e um faixa preta. Faixa preta, o estúdio roda sozinho, você não faz nada, o negócio vende, cresce, consegue mais alunos e você apenas gerencia. Então é isso que eu ensino vocês. Eu não ensino vocês somente a inaugurar. Isso é o primeiro passo. Faixa branca, inaugurou, nossa, faixa amarela é o primeiro passo. Eu ensino vocês a construírem uma empresa que em 5, 6, 7 anos vai mudar a sua vida. É isso que eu ensino. Jogo de longo prazo. Eu não escondo isso, eu sempre falo, tá, pessoal? Eu ensino vocês a empreender, a criar uma empresa que lá na frente vai te dar um futuro diferente. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ser difícil? Vai ser. Vai passar por perrengue? Vai ter problema? Vai. Eu não escondo isso de vocês. Eu passo por perrengues até hoje, mas é um caminho possível. É um caminho totalmente válido e que, se você não inaugurar, alguém vai inaugurar no seu lugar. E alguém vai pegar os alunos que eram para ser seus. Então, isso vai estar crescendo cada vez mais e você pode inaugurar. Você consegue inaugurar com 5 mil, pessoal. Com 3 mil, com 8 mil, com 10 mil. É possível. Desde que você tenha um método, desde que você tenha um caminho, um passo a passo.